Mas deixa eu fazer um comentário de uma frase aqui que você falou que me chamou a atenção em relação à guerra contra os poderosos, né? E essa frase de guerra contra os poderosos, ela se conectou à mensagem que eu li mais cedo da pessoa que mandou e-mail falando sobre, citando inclusive símbolos dessa guerra, Che Guevara, Marx, tal, a guerra contra os poderosos. Quando eu olho para a história, né, eu vejo geralmente um movimento que se repete. Geralmente a guerra contra os poderosos, seja em qual nível for, vira um movimento de substituição dos poderosos e do poder. Então eu aponto um poderoso alvo, e aí pode ser o que for, os Estados Unidos, o comunismo, o capitalismo, o fulano, o ciclano, tal. E isso vai mobilizando a gente porque nós temos razões para nos mobilizar. A gente tem injustiças, a gente tem sofrimento, a gente tem uma série de situações que nos dão razão. A gente quer ver uma sociedade melhor, a gente quer ver um mundo mais equânime, apesar do mundo jamais ser igual, isso é uma ilusão, né? Vamos nivelar o mundo. Isso não vai acontecer nunca, o mundo não é nivelado, nem nivelável, né? Mas de qualquer maneira, a gente tem essa mobilização natural, e quanto mais jovens, eu acho que mais ímpeto nesse sentido. Vamos combater os poderosos. Mas como eu disse, essa guerra contra os poderosos só nos corrompe. E eu não estou falando aqui que a gente deve se acomodar em relação a quem se assenta no trono de poder e tenta manipular as pessoas. Mas a guerra para mim é contra a ilusão do poder. E é diferente de eu combater o poderoso especificamente, porque se eu assim o fizer, obviamente eu vou entrar numa guerra, eu vou te fazer, provavelmente, né, se a gente conseguir se mobilizar adequadamente, tal, aquele lugar de poder, para então ocupá-lo. Mas se eu não desfizer a ilusão do poder ao ocupar esse lugar, a ilusão do poder vai me corromper. Porque o que corrompe não é a pessoa que está lá, não é o poderoso que está lá, não é a estrutura que está lá, não é o sistema propriamente, mas é a ilusão do poder que nos habita, e isso está na gente, mesmo enquanto a gente combate os poderosos. Então, antes de qualquer coisa, eu acho necessário desarticular em mim essa ilusão do poder. Por isso, antes de tudo, a luta é contra mim mesmo. E uma vez que assim seja, e eu tenha clareza do que de fato é o poder, e aí eu vivo falando, o poder que nasce da fraqueza. E o que é esse poder que nasce da fraqueza? É o poder que nasce do reconhecimento da minha humanidade. Por isso, nisso não cabem heróis. Eu jamais vou me deixar levar por alguém em qualquer natureza, de qualquer lugar, que venha com um discurso heróico. Eu faço, tem que ser comigo, me sigam, venham atrás de mim, porque eu... E aí aquela massa vai atrás do novo candidato ao poder. Repare isso na história, olhe para a história recente do nosso país, olhe para a vida e veja como gente, às vezes até bem intencionada, ou pelo menos com discursos mobilizadores, ao chegarem no poder, por não combaterem a ilusão do poder, permitem que o poder se instale como mal. É aquilo que eu falo em relação aos sistemas. O problema não é você estar num sistema, mas você permitir que o sistema viva em você, e o poder é um sistema. Então eu não entro nessa de guerra contra os poderosos. Eu tento combater essa ilusão do poder que me habita, para que então naquilo que eu fizer, naturalmente, essa resistência acaba se impondo. E aí pode ser numa via direta, num partido político, enfim, num movimento que for, né? Mas sem essa natureza, pessoalmente, eu sou muito cético em relação a qualquer mobilização, seja ela política, social, religiosa, filosófica, sei lá, de qualquer outra natureza que antes não tenha desarticulado de si próprios essa ilusão.